presença do Espírito Santo sobre a sua vida. Toma posse dessa graça na sua vida. Senhor, aqui estamos, Senhor. Aqui estamos, Senhor. A visualização que o Senhor me dava, assim, irmãos, é de uma fogueira e muitas madeiras fora dessa fogueira. Aqui estavam ali pegando fogo, incendiando, mas muitos estavam fora. E só que a força desse fogo, a força do batismo do Espírito Santo, a força dessa ação foi tocando essas madeiras que estavam fora, foram esquentando e foram incendiando essas madeiras. E todos estão acesos pelo poder de Deus, pela graça de Deus. Irmãos, o Espírito Santo está tocando a sua vida. Toma posse dessa graça na sua vida, em nome de Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Boa noite, povo de Deus. Boa noite. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Maria Santíssima e o fogo do Espírito Santo esteja com vocês. Amém? Amém. É com a graça de Deus que nós estamos aqui para pregar a palavra, para anunciar o Evangelho de Deus. E meu nome é Flávio, eu sou lá da Capela Rainha da Paz, do Parque Verde, e o tema de hoje é, já passo o tema para vocês, irmãos, para vocês pegar a palavra de Deus. A fé de Jó diante das provações. A fé de Jó diante das provações. Pega lá no livro de Jó, capítulo 42, é o último capítulo de Jó. Jó, capítulo 42, versículo 1 e 6. Jó. Vamos lá, irmãos. Quem não trouxe a Bíblia, convido na próxima já trazer a Bíblia. Se você pegar o Salmo, o primeiro capítulo do Salmo ali, já vai dar certinho com o Jó, tá, irmãos? Você pega ali o primeiro capítulo do Salmo, já dá ali um pouquinho atrás, já dá o capítulo 42 de Jó. Traga a sua Bíblia, irmãos. É importante que nós andemos com as nossas Bíblias. É importante que nós tocamos na Bíblia. É importante que nós abrimos a Bíblia, porque quando nós lemos a Bíblia, é a palavra de Deus que está falando conosco. Então, Jó, capítulo 42, versículo 1 ao 6. O tema é a fé de Jó diante das provações. Você passa provação na sua casa, irmão? Sim ou não? Sim. Sim. Se passa tribulações na sua casa? Sim ou não? Sim. Dificuldades às vezes com o marido, dificuldade às vezes com a esposa, dificuldade às vezes com o filho, dificuldade às vezes dos filhos com os pais, né, com o irmão, com o tio, com o parente, situações a qual que muitas vezes deixa a gente cabisbaixo, muitas vezes querendo desistir, não querendo mais continuar. E é sobre isso que nós vamos falar, desse homem de fé, um homem perseverante, mesmo em todas as tribulações que ele passou, mesmo todas as dificuldades que ele passou, ele se manteve fiel à palavra de Deus. Vamos lá. Jó respondeu ao Senhor. Aqui Jó está conversando com Deus. Deus fala algo no capítulo anterior, Deus fala algo para Jó, e Jó aqui responde ele. Jó respondeu ao Senhor nesses termos: sei que podes tudo. Olha a fé desse homem. E que nada te é impossível. Quem, aqui Jó, no versículo 3, ele começa a falar dele. Quem é esse que obscurece assim a providência? Jó está falando em sua pessoa. Com discursos ininteligíveis? É por isso que falei,
sem compreendê-las. Maravilhas que me superam e que não conheço. Escuta-me, deixa-me falar. Vou interrogar-te e tu me responderás. Meus ouvidos ouviram falar de ti, mas agora meus próprios olhos te viram. É por isso que me retrato e me arrependo no pó e na cinza. Palavra do Senhor. Então, irmãos, o que nós estamos falando sobre a fé? O que é a fé? Hebreus capítulo 11, se você quiser pegar, versículo 1, vai dizer assim que a fé é o fundamento da esperança, é uma certeza a respeito do que não se vê. A fé é o fundamento da esperança, é uma certeza a respeito daquilo que você não vê. Nós não vemos Deus, nós não vemos Jesus, nós não vemos, claro, nós vemos as imagens aqui, mas não vemos pessoalmente. Mas através da graça de Deus, essa infusão do Espírito Santo que é derramado sobre nós, Deus nos dá a fé. É um dom a qual Deus nos dá. É uma graça a qual Deus nos dá. Hebreus capítulo 11, versículo 6 vai dizer assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, pois para se achegar a Ele é necessário que se creia primeiro que Ele existe e que recompensa os que o procuram. Sem fé é impossível agradar a Deus. Irmãos, sem ter fé, nós não conseguimos buscar, ter forças para caminhar. Se você só está aqui porque o Senhor colocou fé no seu coração. Você só está aqui porque o Senhor impôs sobre a sua vida fé. É uma graça que o Espírito Santo é derramado sobre a sua vida. Quando clamamos, Senhor, nos dá fé, nos dá coragem para perseverar, para caminhar, para estar fiéis à tua palavra. E aqui quando Jó fala assim: sei que podes tudo e que nada te é impossível. Se você pegar a passagem do Evangelho de São Lucas, capítulo 1, é a mesma palavra que o anjo Gabriel fala para Maria. É a mesma palavra, quando Maria recebe o dom de gerar Jesus Cristo, o anjo Gabriel fala assim: até tua prima, aquela que já é de idade, está grávida, porque para Deus nada é impossível. A mesma palavra, porque Jó está respondendo. Por que Jó está falando assim? De repente está dando muitos nós na tua cabeça. Agora eu convido a você pegar lá em 1 Jó, lá no primeiro capítulo. Vamos lá, primeiro capítulo, você vai entender por que Jó está falando assim. Você vai ver por que ele é considerado um homem de fé, um homem de perseverança, um homem que se manteve fiel à palavra de Deus. Pega lá, deixa livro de Jó, capítulo 1, livro de Jó, capítulo 1. E antes um pouquinho, o Evangelho de Mateus vai dizer assim, capítulo 19, versículo 26, vai dizer assim: Jesus olhou para os seus discípulos e disse: aos homens é impossível, mas a Deus tudo é possível. Para nós é impossível fazer algo sem a graça de Deus, mas para Deus tudo é possível. Quando nós colocamos a nossa dificuldade, as nossas falhas, nossa família, aquela situação que nós estamos sofrendo no coração de Deus, tudo se torna possível, porque Deus é poderoso para fazer. Vamos lá à palavra de Deus, capítulo 1, versículo 1. Havia na terra de Uz um homem chamado Jó. Era um homem íntegro e reto, que temia Deus e mantinha-se afastado do mal. Olha o que a palavra diz, ele está elogiando Jó. Era um homem íntegro e reto, que temia Deus e mantinha-se afastado do mal. Guarda essas palavras, irmãos. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Quer dizer, 10 pessoas, 10 filhos. Ele tinha 10 filhos. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos
500 juntos de boi, 500 jumentas e uma grande quantidade de escravos. Este homem era o mais rico dentre todos os habitantes do Oriente. Quer dizer, o homem tinha uma situação financeira abastada. Quer dizer que ele era o mais rico da região a qual ele morava. Versículo 4. Seus filhos tinham o costume de ir à casa um dos outros, alternadamente, para se banquetearem, e convidavam suas 3 irmãs para comer e beber com eles. Quando acabava a série dos dias de banquetes, Jó mandava chamar seus filhos para purificá-los, e na manhã do dia seguinte oferecia holocaustos por intenção de cada um deles, porque dizia ele: talvez meus filhos tenham pecado e amaldiçoado a Deus em seu coração. Assim fazia Jó sempre. Ele não se afastava de Deus. Um homem íntegro, fiel, que se mantinha na lei do Senhor. De repente você pode falar assim, mas Flávio, assim é fácil seguir a Deus, né? Tenho dinheiro, minha família abastada, bastante filhos, tenho bois, tenho camelos, tenho fazenda, sou o mais rico do lugar. Mas aí agora que você vai ver o que vai acontecer. Versículo 6. Agora vai ficar aqui vai dizer suas provações. Por que esse homem é um homem de fé? Você viu o que esse homem tinha? 10 filhas. E olha o que começa a falar aqui. Um dia em que os filhos de Deus se apresentaram diante do Senhor, veio também Satanás entre eles. O Senhor disse-lhe: de onde vens tu? Andei dando volta pelo mundo. Olha o que Satanás fala. Andei dando volta pelo mundo. Disse Satanás: e passeando por ele. Satanás está falando com o Senhor. O Senhor disse-lhe: notastes meu servo Jó? Olha Deus elogiando Jó, falando bem de Jó. Não há outro igual a ele na terra. É um homem íntegro e reto, temente a Deus e se mantém longe do mal. Será que Deus podia falar isso de mim ou de você, irmão? Será que Deus podia falar de nós? Vamos dizer, se Satanás viesse diante dele e falasse de nós ou perguntasse de nós alguma coisa, será que Deus falaria isso de nós? Mas o Satanás respondeu ao Senhor. Olha a astúcia de Satanás. É a troco de nada que Jó teme a Deus. Não cercastes qual uma muralha a sua pessoa, a sua casa e todos os seus bens? Ele começa a falar aqui. Abençoastes tudo quanto ele fez, e seus rebanhos cobriram toda a região. Mas estende a tua mão e toca em tudo que ele possui. Juro-te que te amaldiçoará na tua face. Quando a gente está indo bem, tem uma casa boa, um carro bom, uma esposa fiel, ou um marido fiel, os filhos obedientes, seguindo a direção de Deus, tudo caminhando na palavra de Deus, está tudo indo bem, os bens, não falta nada. Aí é fácil glorificar a Deus, como Satanás está falando para Deus. É fácil louvar a Deus, é fácil seguir a lei. Mas olha o que Satanás fala. Juro-te que te amaldiçoará na tua face. Pois bem, respondeu o Senhor, tudo que ele possui está em teu poder, mas não estendas tua mão contra a sua pessoa. E o Satanás saiu da presença do Senhor. Ora, versículo 13, agora começa a debandada. Ora, um dia em que os filhos e filhas de Jó estavam à mesa e bebiam vinho em casa do irmão mais velho, um mensageiro veio dizer a Jó: os bois lavravam, as jumentas pastavam perto deles. De repente apareceram os sabeus, e roubaram tudo, passando o fio da espada, seus escravos. Só eu escapei para trazer-te a notícia. Aí começou atrás dos bens. Foram roubados bens
seus escravos mortos. Versículo 16. Estando ele ainda a falar, olha, nem tinha acabado de falar, eu estava falando ainda, chegou o outro. Veio o outro e disse, o fogo de Deus caiu do céu, queimou, consumiu as ovelhas e também os escravos. Só eu escapei para trazer-te a notícia. Ainda este falava, ainda estava falando, o segundo estava falando, e eis que chegou o outro e disse, os caldeus, divididos em 3 bandos, lançaram-se sobre os camelos e os levaram embora. Depois de passarem a fio da espada os escravos, só eu escapei para trazer-te a notícia. Você percebe que Jó ainda não tem uma reação aqui, Jó está só escutando. Ainda este falando, eis que, olha irmão, que veio um atrás do outro, só notícia ruim, só tribulação, só pancada. Ele já tinha perdido os bens, tinha perdido todo o que ele tinha. E olha agora, ainda falando, e eis que entrou o outro e disse, presta atenção agora, irmãos, teus filhos e tuas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando um furacão se levantou de repente do deserto, abalou os 4 cantos da casa, e esta desabou sobre os jovens. Morreram todos, só eu escapei para trazer-te a notícia. Irmãos, irmãs, diante de uma notícia dessa, você viu que a palavra diz que Jó era um homem íntegro e reto, que temia a Deus. Você, como se agiria? Continuaria fiel a Deus? Continuaria firme, confiando a Deus? Continuaria vindo ao grupo de oração? Se acontecesse isso? Pensa, irmão, pensa. Não espera que eu fique falando aqui, mas pensa, o que eu faria? Olha aqui, irmãos. Olha a atitude de Jó. Perdeu todos os bens, agora perdeu os 10 filhos. Eram 10. Jó então se levantou, rasgou seu manto e raspou a cabeça. Depois, caindo, prostrado por terra, disse, nu saí do ventre de minha mãe, nu voltarei. O Senhor Deus, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. E olha o versículo 2, em tudo isso Jó não cometeu pecado algum, nem proferiu contra Deus blasfêmia alguma. A fé de Jó diante das provações. O que nós faríamos? Tem pessoas que às vezes perdem o emprego, não quer saber mais de Deus, abandona a igreja, não quer saber mais de rezar. Tem pessoas que perdem um familiar, começa a criticar Deus. Por que você levou a pessoa? Tem pessoas que perdem um cachorro, entram em depressão. Tem pessoas que batem o carro lá fora, fica doido. Agora, por que Deus deixou isso? Jó, diante da perca dos seus filhos, disse, nu saí do ventre de minha mãe, nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Só que, irmão, você acha que terminou? Deixa eu olhar a hora aqui. Senão a gente acaba passando, né? Você acha que terminou? Não. Tem mais coisa aqui acontecendo. No capítulo 2 vai dizer assim, ora, um dia em que os filhos de Deus se apresentaram diante do Senhor, Satanás apareceu também no meio deles, na presença do Senhor. O Senhor disse-lhe, de onde vens tu? Olha aqui, irmãos, novamente uma conversa. O Senhor disse-lhe, de onde vens tu? Andei dando volta pelo mundo, respondeu o Satanás, e passeando por ele, o Senhor disse-lhe, notaste meu servo Jó? Não há ninguém igual a ele na terra, é um homem íntegro e reto, temente a Deus, e se mantém longe do mal. Ele persevera sempre em sua integridade, e foi em vão que me incitastes a perdê-lo. Ele tinha perdido tudo, e Jó se mantinha fiel ainda, irmãos. Se mantinha fiel, e Deus aqui está elogiando ele.
Aí, versículo 4, olha o que Satanás fala. Pele por pele, respondeu Satanás. O homem dá tudo que possui para salvar a própria vida, mas estende a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne. Juro que te renegará em tua face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, ele está em teu poder, poupa-lhe apenas a vida. Poupa-lhe apenas a vida. O Satanás retirou-se da presença do Senhor, feriu Jó com uma úlcera maligna, desde a planta dos pés até o alto da cabeça. E Jó pegou um caco de telha para se coçar. Será que ele amaldiçoou Deus? Será que ele abandonou a presença do Senhor? Será que ele perdeu a fé, irmãos? Será que ele deixou de acreditar? Será que ele deixou de participar do grupo de oração? Será que ele deixou de ir na missa? Será que ele deixou de rezar o terço 4 horas da manhã? Com o Frei Gilson, com o Instituto Resto? Será que ele deixou de ir fazer adoração? Olha aqui, irmãos. Começou a se coçar e assentou-se sobre um monte de cinzas. Irmãos, e tem momentos que tem parentes nossos, principalmente os mais próximos, ao invés de nos dar a mão para ajudar a ficar de pé, sabe o que eles fazem? Nos derruba mais ainda. Aqui está falando da mulher, podia ser o marido, podia ser o filho, a filha, podia ser um amigo, o tio, a tia, mas aqui está falando da mulher. Sua mulher disse, olha, presta atenção, irmãos, o homem perdeu tudo, claro que ela perdeu também, ela está sentida, está ressentida, está com dor no seu coração, perdeu todos os filhos, perdeu toda a fortuna, mas até então ela estava feliz porque tinha um monte de coisa. Mas olha o que ela fala, sua mulher disse-lhe, persiste ainda em tua integridade? Persiste ainda em se manter fiel? Persiste ainda em confiar na graça de Deus? Persiste ainda na perseverança de buscar? Persiste ainda? Amaldiçoa a Deus e morre. Olha o que ela fala. Amaldiçoa a Deus e morre. Falas, olha Jó aqui, falas, respondeu-lhe ele, como uma insensata. Se aceitamos de Deus a felicidade, não deveríamos também aceitar a infelicidade? Em tudo isso, Jó não pecou por palavras. Palavra do Senhor. Isso é duro, né, irmãos? É duro. E eu lembrei quando eu fui enterrar minha mãe. Já tem 6 anos que ela é falecida. Mas na primeira vez que eu coloquei ela, nós colocamos ela dentro do caixão. Aquilo doeu, irmãos. Vi a minha mãe lá naquele caixão. Doeu. O câncer matou ela. Eu lembro a primeira vez que eu fiquei desempregado. Quase 11 anos de trabalho. A empresa falou assim, ó, a partir de hoje não queremos mais você na empresa. Na verdade a empresa faliu. 11 anos. Com uma mão na frente e outra atrás. Com 2 crianças em casa. Perdi o chão também. Meu cunhado, que é de outra doutrina, conversando comigo, falou, você deve ter feito alguma bobagem tão grande para você estar passando por essa dificuldade. Você é pregador, você participa da igreja, não falta na igreja, está fiel sempre. Falei, irmão, seja feita a vontade de Deus. Claro que o meu coração estava doendo. Sabe, irmãos, o que essa passagem, o que essa palavra quer dizer para nós? Que nós precisamos olhar para Jesus, irmãos. E Jesus crucificado. Porque para ressuscitar, nós precisamos passar pela cruz. Para alcançar a glória, nós precisamos passar pela cruz. Olha esse homem, aí você entende por que ele fala ali para Deus. E a palavra diz que ele não pecou em nada da sua palavra. Irmãos, que possamos pedir essa graça de Deus. Que eu e você possamos pedir, Senhor, dá-me essa fé. Dá-me essa coragem. Dá-me, Senhor, para que eu possa insistir. Dá-me essa coragem para que eu possa insistir.
Eu vou pegar essa passagem aqui, que eu acabei de ler aqui do Evangelho, Mateus 19. Para mim, tem aqui algo que eu quero comentar com vocês. Mateus 19, versículo 26. Se você quiser pegar. Vamos pegar a partir do versículo 26, versículo 5. Aliás, não é Mateus, peraí. É Mateus mesmo. É o que eu tinha errado aqui a passagem. Versículo 25. Estava pegando em outro lugar. A partir do 23. Vamos pegar lá. Mateus 19, versículo 23. Jesus disse então aos seus discípulos: em verdade vos declaro, é difícil para um rico entrar no reino dos céus. Eu vos repito, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. A essas palavras, seus discípulos pasmados perguntaram: quem poderá então salvar-se? Jesus olhou para eles e disse-lhes: aos homens isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. Pedro então, tomando a palavra, disse-lhe: eis que deixamos tudo para te seguir, que haverá então de nós? Respondeu Jesus: em verdade vos declaro, no dia da renovação do mundo, quando o Filho do Homem estiver sentado no trono da glória, vós que me haveis seguido estareis sentados em 12 tronos, para julgar as 12 tribos. E todo aquele que por minha causa deixar irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, mulheres, filhos, terras ou casa, receberá o centúplo e possuirá a vida eterna. Aquele que olhar para mim, aquele que buscar Jesus, aquele que se colocar, mesmo na tribulação, mesmo que deixou pai e mãe, mesmo que perdeu tudo, aquele que se manter fiel, vai alcançar a graça de Deus. Vamos ficar de pé, irmãos. Estou em alto mar e as ondas vêm me agitar, e a fé começa a fraquejar, o medo se instala no lugar. Esqueço da sua promessa de que sempre estás comigo. Posso ouvir a tua voz me dizendo: porque tendes medo, 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 porque tendes medo. Quem conhece essa canção, canta junto com o ministério. Quando estou em alto mar e as ondas vêm me agitar, minha fé começa a fraquejar, o medo se instala no lugar. Esqueço da sua promessa de que sempre estás comigo. Posso ouvir a tua voz me dizendo: porque tendes medo, 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 porque tendes medo. Irmão, pede para Ele agora fazer com que a sua tempestade seja acalmada.
tempestade vai acalmar. Acalma minha tempestade, acalma o meu coração, devolve a paz que vem de ti, Senhor. Aumenta minha fé em ti, não me deixa fraquejar jamais. Ao som da tua voz tudo vai calar, só preciso esperar, e a tempestade vai acalmar. Presta atenção, irmãos. Teve um momento que os discípulos, os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta-nos a fé. Disse o Senhor: se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira: arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Erga seus braços, Senhor. Senhor, nós desejamos nessa noite, Senhor, alcançar, Senhor, essa fé ao qual Jó teve, Senhor. Nós queremos, Senhor, nos dê, Senhor, essa graça, Senhor. Aumenta a nossa fé, irmão. Se você está fraquejando na fé, fala: Senhor, aumenta-nos a fé, Senhor. Dá-me essa graça, Senhor, para que eu possa lutar, Senhor, nas minhas tribulações, nas minhas tempestades, como dizia essa canção. Sim, Senhor, que nessa noite, Senhor, com essas palavras, Senhor, eu possa insistir, que eu possa continuar, que eu possa perseverar, que eu possa, Senhor, me manter fiel, Senhor. Sim, Senhor, eu sei que não é fácil e não será fácil, mas, Senhor, derrama sobre mim, Senhor, essa graça, Senhor. Aumenta a minha fé, Senhor, para que eu tenha, Senhor, nem que seja um grãozinho, Senhor, de mostarda, nem que seja um grãozinho de mostarda, Senhor, mas aumenta a minha fé, Senhor, porque eu quero continuar, mesmo na tribulação, mesmo na dificuldade, mesmo no desemprego, mesmo, Senhor, muitas vezes, naquele momento que eu não consiga nem levantar, Senhor, na minha cabeça, mas eu quero, Senhor, nem que seja arrastando, Senhor, nem que seja arrastado, estar fiel à tua palavra, porque eu sei, Senhor, que é só tu que tens palavra de vida eterna. Canta novamente, irmão. Acalma minha tempestade, acalma o meu coração, devolve a paz que vem de ti, Senhor. Aumenta minha fé em ti, não me deixa fraquejar jamais. Ao som da tua voz tudo vai calar, só preciso esperar, e a tempestade vai acalmar. Acalma minha tempestade, acalma o meu coração, devolve a paz que vem de ti, Senhor. Aumenta minha fé em ti, não me deixa fraquejar jamais. Ao som da tua voz tudo vai calar, só preciso esperar, que a tempestade vai acalmar. Uma salva de palmas para esse Deus maravilhoso. Glória a Deus, aleluia. Mais forte, mais forte. Glória a Deus, aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Pode sentar, irmãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio,